Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na última semana um medicamento injetável de uso semanal para reduzir o sobrepeso e a obesidade. O princípio ativo da ingestão é a semaglutida, substância produzida naturalmente no intestino e que indica para o sistema nervoso a sensação de saciedade. O medicamento promoveu uma redução média aí de 17% do peso corporal. Vamos agora, então, conversar com o cirurgião geral, Dr. Leonardo Emílio. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. E já sigo com a minha pergunta, né? Qual é a diferença agora desse medicamento para outros também que eram usados, na verdade, para tratar diabetes tipo 2 e que os médicos faziam essa indicação, que no caso é o Ozempic. É um parente, então, desse remédio, digamos assim? Elisângela, bom dia, muito obrigado pelo convite. Essa medicação, na verdade, ele é o mesmo medicação. A bem da verdade, o que a gente tem no mercado, como você já disse, o próprio nome comercial, que é o Ozempic, né? A droga, na verdade, ela era usada para tratar a obesidade, mas nós chamamos de off-label. O que significa isso? Ele não consta na bula como sendo uma droga para tratar a obesidade. A bem da verdade, ela foi criada para tratar o diabetes tipo 2. E aí, como os resultados foram satisfatórios, em razão dos melhores resultados com essa droga, ele começou a ser usado fora da bula, e aí sendo resultado de perda de peso satisfatório. No entanto, a droga atual, ela chega até 1 miligrama de dose total máxima que a gente tem. A dose foi estudada em março do ano passado por um grupo, um grupo inglês, na verdade, e mostrou que chegava a 2,4 miligramas, na verdade, unidades dessa droga, feita semanalmente por uma injeção que é uma caneta, obteve essa perda de peso satisfatória, como você mesmo disse. E não foi só a perda de peso, né? Então, por ser uma droga de uso semanal, ela passou a ser uma droga muito interessante para o tratamento da obesidade. Para que vocês tenham uma noção, até 2014, nenhuma outra droga surgiu no mercado como um medicamento anti-obesidade. Isso no mundo inteiro. O FDA não aprovou nenhuma droga. Pelo contrário, várias drogas saíram do mercado. Então, o arsenal terapêutico no tratamento da obesidade, ele começou a ficar muito pobre. Então, essa droga, ela surge com uma grande esperança, uma grande perspectiva de melhora no tratamento da obesidade. Perfeito. Doutor, antes de dar continuidade à entrevista, eu só quero lembrar a audiência da Jovem Pan News que daqui a pouco a gente vai acionar a nossa repórter diretamente de Brasília. Muitas manifestações estão previstas para este domingo. A gente lembra que cerca de 100 ônibus chegaram à capital federal com cerca de 4.000 manifestantes para protestarem contra o processo eleitoral, contra o governo federal, e daqui a pouco a gente vai trazer todas as movimentações diretamente da capital federal, que tem um contingente de segurança reforçado após a autorização do ministro Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, de convocar a Força Nacional para reforçar a segurança. Então, daqui a pouco, muitas informações diretamente de Brasília. Agora a gente retoma a nossa entrevista. Doutor, eu gostaria que, de maneira prática, objetiva, o senhor explicasse para a nossa audiência como esse medicamento age no corpo humano. Ele é indicado para qualquer pessoa que esteja acima do peso ou são para aquelas pessoas classificadas como obesas de acordo com aquela conta que é feita pelo IMC? É importante que a gente deixe isso claro para a audiência. Daniel, muito importante sua pergunta, na verdade, bom dia. A clareza que se tem é que é um tratamento para tratar a obesidade. Essa droga não é uma droga com finalidade cosmética, né, para se perder 1 quilo, 2 quilos, o que quer que seja. É importante que ela não é uma droga milagrosa, essa é uma droga que é para tratar a obesidade para pacientes com índice de massa corpórea superior a 30, que é você pegar o seu peso em quilogramas e dividir pelo quadrado da sua altura. Você tem 1,70 m, você põe 1,7 vezes 1,7, vai dar um valor, pega o seu peso e divide por isso. Se o seu valor estiver acima de 30, você é um candidato a usar esse medicamento. Entenda, candidato não significa que você vai lá na farmácia e vai comprar um medicamento e vai sair usando. Esse medicamento tem efeitos colaterais importantes no nosso organismo. Isso é um hormônio, na verdade, é um análogo de um hormônio que é produzido nas nossas células intestinais, que é o GLP-1, que é um peptídeo intestinal que parece o glucagon, tem uma semelhança de um hormônio que é produzido pelo nosso pâncreas. E como um hormônio, ele deve ser assistido por um médico. E, a bem da verdade, você precisa de um endocrinologista para fazer o seu acompanhamento.
Não é simplesmente usando porque o outro usou, a rede social falou, não. Essa droga tem efeitos colaterais, como o risco de pancreatite, risco de diarreia, risco de vômitos, a formação de cálculo de vesícula com o uso dessa medicação, ele é maior nos pacientes, é tido como se fosse 20% maior do que em pacientes que não usaram a droga, mas usando sob supervisão médica é uma droga muito segura. Nós sabemos que esse hormônio é produzido no nosso intestino. Como a gente começou a pensar nisso na década de 60? No nosso intestino se produz esse hormônio quando nós temos um efeito da nossa alimentação, principalmente em grandes alimentações. Esse hormônio ele é um hormônio que dá saciedade, porque existe um receptor central no hipotálamo que fala chega, estou satisfeito de comida. Existe um hormônio, esse hormônio tem um receptor no pâncreas que aumenta a produção da insulina, então melhora a nossa oferta de açúcar para nossas células. E tem um efeito cardíaco importante, baixando a pressão arterial também sobre esses pacientes. Então, não é um hormônio simples para você usar meramente para perda de peso. Ele tem um efeito orgânico sistêmico completo. Então, você precisa, sim, de um bom acompanhamento de um endocrinologista, e tem que ser um endocrinologista. Isso você pode ir lá no site do seu Conselho Regional de Medicina, está na busca por médicos, você coloca o nome do médico e vai saber se ele é um endocrinologista, se ele tem o título de especialista em endocrinologia. Isso é muito importante para você fazer um bom segmento e usar essa droga de forma segura e efetiva, porque ela tem uma efetividade muito grande. E, doutora, é importante saber a diferença da obesidade para o desejo social de emagrecer, que muita gente vai querer procurar esse remédio para ficar bem, querer emagrecer, e não é o caso como o doutor disse. E essa questão da saciedade também, ela tem as consequências, porque muitas pessoas relatam que com o início da aplicação começam a ter enjoos, esses efeitos colaterais. Então, como o senhor explica para a gente essa questão da saciedade, para que as pessoas, né, quem tem o problema de saúde, obesidade, quer fazer o uso, procurar um médico, tem que entender ao usar esse medicamento? Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente diz a medicação, ela tem uma ação central para a saciedade, é principalmente a saciedade da compensação. Aqueles pacientes que têm alguma alteração emocional associada a isso, e é bom importante saber que 70% dos pacientes obesos têm algum comprometimento emocional associado, que seja uma depressão, que seja uma compulsão ou que seja uma ansiedade nesse sentido. Então, o tratamento da obesidade, ele não é uniterapia, não é uma monoterapia, não é uma fórmula só. É um conjunto de ações para fazer você perder peso. Então, você tem lá mudança de hábitos de vida com atividade física regular, melhora na sua qualidade alimentar, e o uso da medicação, ele pode ser indicado em pacientes obesos, porque, como você muito bem disse, Elisângela, os efeitos colaterais, eles podem ser muito danosos àquele paciente. E, às vezes, você não tem esse comportamento de compensação ou na verdade, de bloqueio da saciedade pela droga, e vai ter muito mais os seus efeitos colaterais do que os seus benefícios da medicação. Agora, se você está assistido por um médico e consegue fazer uma análise, havendo essa é uma evolução progressiva, nós falamos aí de 2,4 unidades da droga por cada canetinha, por cada injeção, mas a gente nunca começa com essa dosagem, isso é titulado, isso vai aumentando, vai de 0,25, e quem vai ver isso é o médico, ele que vai avaliar se você está aceitando bem, se os seus efeitos colaterais estão compatíveis com a medicação, se os resultados estão compatíveis com a medicação, e entenda, isso é um tratamento a longo prazo, isso não é uma coisa que você vai tomar para passar um verão mais magrinho, para ir para uma festa mais magrinho, não, isso é um tratamento para mais de ano de tratamento a longo prazo. Então, é importante e muito importante o acompanhamento médico de um endocrinologista junto aos pacientes que vão se propor a usar essa medicação. Perfeito. Doutor, duas questões que eu gostaria de tratar com o senhor. A inclusão de atividades físicas na rotina do dia a dia e também a mudança na alimentação são condicionantes para a prescrição desse medicamento? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, esse medicamento é acessível às pessoas? Trata-se de um medicamento muito caro? Já há informações se o Sistema Único de Saúde vai viabilizar para pessoas que não tenham condições? Daniel, perguntas ótimas, né? Na verdade, ser entrevistado por vocês é fácil demais, né? A gente ajuda até o que a gente está falando. O tratamento da obesidade, na verdade, a gente tem a prevenção e o tratamento. Ambos necessitam de mudança comportamental. Então, a mudança comportamental exige uma atividade física regular,
e mudança de hábitos alimentares, diminuição de sal, diminuição de açúcar e acompanhamento nesse sentido, com uma nutricionista ou o próprio endocrinologista fazendo essa situação. O tratamento, além dessa mudança do seu comportamento, nós temos uma intervenção. E essa intervenção ela pode ser um medicamento ou até mesmo uma cirurgia para tratar a obesidade, que é as chamadas cirurgias bariátricas, na verdade, que hoje até pode ser feita através do robô para tratar essa doença. Mas em pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35, são pacientes que se beneficiam muito de um início de tratamento com essa droga, desde que, e aí vem respondendo diretamente a sua pergunta, é obrigatório, é muito importante que você tenha uma mudança de comportamento. Não dá para você apoiar na muleta da droga, na muleta da injeção, muleta entre aspas, eu digo aqui como se fosse um apoio, e não mudar o seu comportamento. Em algum momento essa droga vai sair, se você não mudou nada, você volta lá para trás, nos 6 meses que foi dessa droga, e já respondendo a sua segunda pergunta, uma droga cara, que não é barata, nós não sabemos o preço que ele chegará no Brasil, mas para a gente ter uma analogia, a droga hoje que usa no mercado, que a Elisângela bem comentou de um grama, né, que é a droga que eu uso em Ozempic atual, é R$1.000, na verdade, nessa história que custa uma seringa, uma canetinha dessa aí para a gente usar. Então, para a gente fazer uma analogia que a gente está falando que é mais de 150% praticamente a mais de droga, seguramente ela vai ser uma droga cara para poder ser utilizada e não deve ser usada de uma maneira ao léu, assim, usando sem nenhum acompanhamento. E o Sistema Único de Saúde ainda não está previsto para a utilização dessa droga, ainda não tem uso, ainda nem liberação para usar o Ozempic, mas com a mudança dessa bula do medicamento que a Anvisa fez, é o primeiro passo para que o SUS adquira essa condição e passe a oferecer isso no Sistema Único de Saúde para os pacientes sabidamente obesos. Então, não é para um efeito, eu vou repetir e ficar muito claro, essa droga não tem nenhum efeito cosmético, ela é simplesmente para tratar uma doença crônica, uma doença incurável e que tem vários efeitos adversos sobre o nosso organismo, que é a obesidade.